Hello, 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 meu querido Hero Tati! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Boku no Hero Academia, onde bora falar sobre os spoilers do capítulo de número 321. Bora falar sobre isso, porque não tem como, tá sendo um capítulo melhor que o anterior, eu já tô chorando faz tempo, eu não sei como eu vou ter estabilidade emocional quando isso for adaptado pro anime, então só prepara o coração e já compra os antidepressivos junto com os lencinhos pra gente preparar. Mas até lá, vamos conversar sobre esse capítulo, ou ao menos os spoilers, os leaks e os vazamentos, onde eu tento criar o contexto possível nas minhas especulações, porque lembrando, o capítulo não foi disponibilizado, ele não foi lançado, é aquele aviso típico que eu sempre dou nos vídeos de spoilers, por conta de que não tem como falar sobre o capítulo oficial, sendo que ele ainda não foi disponibilizado. Quando for disponibilizado lá por sexta ou sábado, ou no domingo, que é a data certa, a gente conversa numa Haru Live, daí a gente fala mais sobre o capítulo, mas até lá a gente vai tendo as informações possíveis com os vazamentos, os leaks, através do sumário, que eu vou ler com vocês aqui no vídeo, sobre o que vai se tratar o capítulo, e assim eu falo a minha impressão, a minha opinião e algumas especulações. Então, conto com o seu like, caso você goste do vídeo. Se for sua primeira vez no canal, já se inscreve aqui para que você não esqueça. Ativa o sininho da notificação, dá aquela balangada gostosa no sino e vai estar ajudando o meu trabalho no YouTube aqui. Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta da minha pessoa, se é a sua primeira vez, mas você já está apaixonado por mim, eu agradeceria que você compartilhasse o vídeo com o seu amigo e com a sua namorada, que vai ajudar no meu trabalho, ainda mais se eles veem Boku no Hero. Mas, para todo caso, bora logo falar sobre os spoilers, sobre os vazamentos do capítulo de número 321. Bora falar sobre isso, porque sério, o capítulo lindo, a cena final do Urida indo até o Midori Izuku foi aquela cena que a gente pensa, meu Deus, que emocionante, eu tô louco pra ouvir a instrumental do Hayashi-san, porque quando a gente escutar a instrumental do compositor de Boku no Hero, eu vou chorar. Na verdade já é uma dica aí, já é uma dica de ouro, por conta de que se você escutar a instrumental de Boku no Hero enquanto lê o mangá, você tenta se preparar para que você chore menos quando for adaptado, então tá aí a sugestão. Mas voltando ao assunto principal, que era sobre o painel, é interessante, porque você tem que escutar Maichu no painel do Midori Kurita. Sério, é lindo. Mas, enfim, voltando ao ponto, é legal porque é um paralelo que envolve o incidente de Camino na primeira vez. E o que eu quero dizer com isso? Lembra do painel do Bakugou, quando ele foi salvo e o Midori reconhece que o Kirishima era o único naquele momento que poderia salvar o Bakugou? Então, dessa vez, o Bakugou reconhece que o único que pode salvar o Midori é o Tenya. É o único que pode alcançá-lo naquela velocidade. Então, é interessante, porque o Horikoshi Sensei, ele apresenta, digamos que, algumas questões que fazeriam com que o Bakugou não fosse apto para alcançar a velocidade do Midoriya no FAD em Hyaku %. Porém, podemos dizer que pelo tanto de técnica que o Bakugou tem, ele poderia alcançar de alguma maneira ou outra. Ele tentou criar um ambiente para dar realmente um paralelo, que existe alguém mais apto que o Bakugou a falar com o Midoriya naquele momento para fazer com que o Midoriya voltasse. Então é interessante porque é para ser um paralelo com aquela época, que para o Bakugou era o Kirishima e para o Midoriya agora era o nosso querido Tenya, até porque é um amigo mais próximo que o Bakugou que o Midoriya teve na UA, como o Kirishima significa isso pro Bakugou, o Tenya é pro Midoriya, junto do Todoroki. Então é interessante e eu acho que tem que ser elogiado. O Horikoshi Sensei quis fazer isso, ele quis dar um oposto da situação dos personagens no momento atual, no mesmo ambiente de Camino. Então, sério, que volta que o mundo deu em Boku no Hero. Sério, o Horikoshi, ele sabe desenvolver a obra dele, fazendo referência ao que ele já escreveu há tempos atrás. Isso tem que ser elogiado, tem que ser ressaltado, tem que ser um destaque à parte. Mas acredito que já tendo feito o primeiro elogio, de uma impressão de um ponto aqui que eu tinha que falar sobre a cena mais emocionante do capítulo, bora logo falar para o grande ponto, vamos logo ler o sumário, fazer algumas impressões e depois vamos para especulações. Então bora para um resumo sobre o capítulo mais recente de spoilers de Boku no Hero, que deveria ficar conhecido como Bakugou pode não alcançar Midoriya, mas a mão de Tenya irá alcançar o nosso garoto que sempre se arrisca. Começando a leitura do sumário aqui do capítulo, vamos por partes. Relembrando, como está em inglês, peço que você tenha compreensão e paciência sobre a minha leitura aqui traduzindo para vocês. Então, o título do capítulo de número 321 vai se chamar From Class A to One for All, Igumi Kara One for All E, que significa da turma A para One for All. É interessante porque já teve alguns comentários sobre o título, que fazia tempo que não tinha um título assim, desde o capítulo de número 53, capítulo de número 84, que é o capítulo que se refere do Todoroki para o Tenya, e do Midoriya para o Tenya, ou do Tenya para o Midoriya, alguma coisa assim, e depois do mestre para o discípulo, que eu acho que foi referente, né, ao nosso querido Arumaito, ao Midoriya. Mas fazia tempo, então esses capítulos normalmente têm uma larga carga emocional, tem um ótimo desenvolvimento. É um capítulo que foca muito no psicológico do personagem, então é muito legal porque pelo título a gente já vê a ambientação que o autor tá dando. É legal porque já mostra que certos títulos já mostram como vai ser a escrita do autor. Mas vamos lá. Então tá começando aqui, primeiro ponto. Kirishima, Hagakure e Aoyama
seguram o ditador inconsciente e levam até Endeavor, que está em seu carro. Algo assim eu acredito. Então aqui está sendo justificado do porquê do Kirishima, da Ashido e do Aoyama não estarem, digamos que na luta lá, tentando acordar o Midoriya, digamos, fazendo voltar. Vemos que, indo para o próximo ponto, Shoto grita dizendo a Midoriya que ele não sabe qual é o plano do All for One. E com isso, o verdadeiro plano poderia ser que provavelmente ele usasse dessa chance que o Midoriya está usando da UA para atacar os civis, como os pais do aluno, como os alunos que estão lá. E realmente, é um bom ponto. Assim o Midoriya iria se sentir culpado. Não concordam? Seria interessante isso. Eles têm que lutar junto, mas Midoriya diz a ele que essa é uma batalha entre o One for All e All for One, então eles não deveriam interferir. Interessante, Midoriya colocou um bom ponto aqui e remete a um paralelo que, se formos nos recordar, aonde o Todoroki diz, né, digamos que na temporada 2, que não é assunto Midoriya, isso é uma questão da individualidade dele, e daí o Midoriya fala que essa individualidade é a do Todoroki, Kimi wa Kimi no Kousei. É interessante, porque falando aquilo gerou, né, uma mega hype. Eu diria que seria legal se o Todoroki tivesse falado aqui que o One for All não é algo mais do All Might, é uma individualidade do Midoriya, então o Midoriya não precisa agir como os outros antecessores agiam. Ele pode confiar diferente dos demais, ele pode ter o apoio dos seus companheiros. Seria legal se ele tivesse falado isso, teria dado um conjunto bem legal. Eu até tinha conversado isso com uma amiga minha, ela me lembrou disso, então eu acho que teria sido um bom ponto, né, o Todoroki ter falado isso. Eu ia arrepiar nisso, seria um bom paralelo. Mas vamos aos próximos pontos. Chegando no quarto ponto, eu acredito, vemos que Midoriya quebra o gelo do Todoroki, que era aquela parede que ele havia criado. A Tsuyu tenta pegar o Midoriya com a sua língua, mas ele desvia, porém nisso ele é pego pelas bolas do Mineta. Eu não sei como é o nome daquele negócio do Mineta, desculpa, gente. Mas acontece que o Mineta usa a sua nova técnica, onde ele consegue capturar o Midoriya, e ele diz que ele nunca pensou que o One for All era legal. O que ele pensava ser legal era o brilho que o Midoriya tinha vencendo situações em que ele temia, morria de medo. É interessante isso, porque quando eu li isso aqui eu arrepiei. Eu acho que a fala do Mineta é muito legal. Que o que ele via de legal não era a individualidade do Midoriya, algo que o Midoriya, digamos que ama, sempre admirava. O que ele admirava era a coragem que o Midoriya tinha de, mesmo estar com medo, a avançar sem medo, como um verdadeiro herói, algo típico que o All Might falava, que os verdadeiros heróis agem sem pensar duas vezes, não importa a situação. Sério, isso aqui que o Mineta falou, nossa, foi a melhor fala que o Mineta disse na obra. Foi muito arrepiante isso aqui, mas vamos lá. Deku pede desculpas a Mineta e utiliza-se do chicote negro para ir próximos a prédios, onde ele está pronto para usar o Fadin. Mas Uraraka começa a chegar dizendo que ela não irá deixar com que o Midoriya fuja dessa vez. Uraraka relembra o que ela disse quando o Bakugou foi sequestrado, que ele provavelmente iria se sentir frustrado de ser resgatado por todos. Ela diz que agora o tempo é diferente, mas antes dela poder finalizar a sentença, Midoriya desvia dela e vai rumo aos céus. Lá, Uraraka diz, gritando, pessoal, e nós vemos que eles trabalham em conjunto. Shoto cria uma Ice Strike Like... peraí, achei que era o nome da técnica, então vou ter que traduzir. Shoto cria uma parede de gelo, como ele havia feito em Kamino, e a Shido utiliza-se do ácido corretivo dela. O Bakugou começa a fazer sua narrativa, ele começa a falar. Ele diz que ele tem algo muito importante a dizer ao Midoriya, mas agora o Rida é o único capaz de chegar naquela velocidade. Rida segura a mão do Midoriya, dizendo que ele conseguiu capturá-lo. Um flashback acontece onde o usuário do One for All, o segundo usuário, comenta sobre algo que poderia ser o reforço do Midoriya, agora que o Midoriya tem o seu reforço agora. Há uma página inteira de Rida segurando a mão do Midoriya. A continuação da fala do segundo é pessoas que podem correr ao seu lado. Deku pergunta para Rida sair, mas ele recusa. Diz que ele é Ingenium, o único que corre em qualquer lugar para segurar a mão de uma criança perdida. Ele diz que se meter no problema dos outros é o que faz ele um verdadeiro herói. Ambos começam a chorar. Fim do capítulo, gerando expectativa e emoção para o próximo. Mas antes de uma coisa, acontece que eu acabei cortando uma coisa aqui quando eu fui ler, então só continuando o complemento do sumário, acontece que na parte onde a Uraraka fala gás e acontece que a Shido usa a corrupção dela, acontece que é mostrado que a Dark Shadow e o Sato colocam o Bakugou nos céus e o Shoto cria a mesma técnica que o Bakugou queria que ele tivesse criado, digamos que no festival esportivo. E dessa vez, a técnica que ele cria faz com que o Bakugou consiga ir mais ao céu adiante, onde a Uraraka usa o flutuar. Com isso, a Uraraka começa a narrar. Ela diz que eles têm muita coisa para conversar, mas as palavras não irão chegar até ele. E eles não querem ser protegidos. E eles não querem tentar negar o caminho do Midoriya.
eles querem só estar ao lado do Midoriya. E com isso, o Bakugou usa sua nova técnica, aonde ele está, digamos, coberto pelo ácido da nossa querida mina. E nisso é a vez do Bakugou dizer que ele tem muito a dizer para o Deku, mas dessa vez o Urida é o único que pode chegar naquela alta velocidade. Com isso, o Urida segura a mão do Midoriya e chega naquele ponto onde a gente falou do sumário, onde ambos conversam e o capítulo se conclui. Sem dúvidas, como não transbordar em um mar de rios de lágrimas com cada capítulo mais emocionante que o anterior? Eu só tenho uma coisa a dizer, Boku no Hero foi fascinante do capítulo de número 321, visando os spoilers e o contexto com especulações que eu citei aqui. Eu reafirmo mais uma vez algo que eu sempre venho falando e vou falar cada vez mais. Boku no Hero é o Naruto da nova geração. Eu acredito que o impacto como emoção é algo que muitos animes têm, mas Boku no Hero é o único que chega ao nível que Naruto chegou pra mim. O Naruto foi muito significante pra mim. Acontece que Boku no Hero teve uma inspiração muito grande de Naruto. Horikoshi realmente já falou sobre isso, que pra ele Naruto foi a melhor obra shonen já escrita. E acontece que não tem como. Se o Horikoshi admira e acha Naruto incrível, quem sou eu pra não dizer isso, né? E acontece que ver Boku no Hero sendo o Naruto da nova geração, por ter, digamos que, diálogos impactantes, por proporcionar cenas emocionantes, por fazer ótimos paralelos em contraste, relembrando ao início da obra, não tem como. Eu acredito que é um padrão de qualidade que rivaliza com Naruto, a inspiração que teve Naruto, digamos que a essência shonen em Boku no Hero. Então não tem como, eu gosto de relembrar que Naruto foi muito significante, impactante, porque eu vejo Boku no Hero como esse novo shonen da atualidade, sendo um novo Naruto. E não tem como, esse capítulo mostra uma emoção, uma ótima escrita do autor. Então eu gostei muito, posso dizer que todos os diálogos foram sensacionais. Eu acho que foi um excelente capítulo. Eu ainda fico em dúvida até onde podemos achar que a Shida é traidora, porque ela não teve o contato direto com Midoriya. Ela ajudou de longe, dando suporte, então isso não tira a opção dela ser a traidora. Porém, ainda acontece que ela ajudou. Então o Danger Sensor não funcionou, não é mesmo? Mas também tem que lembrar a distância que ela estava da Shido. Então pode ser também que o Danger Sensor só funcione a uma certa distância. Devemos ter isso em mente. Mas, enfim, eu posso dizer que eu gostei de tudo. Eu acredito que foi um ótimo paralelo, foi um ótimo painel, foi um ótimo capítulo, tudo que foi feito. Seja desde o Todoroki discutindo com o Midoriya como um ótimo amigo, tentando aconselhar o Midoriya a voltar para Yuei. Seja um momento que a gente vê o Bakugou sendo o pilar essencial do plano para fazer com que ambos fossem até o Midoriya. E aquele final, né, do Tenya chegando, encostando, segurando a mão do Midoriya e falando que como herói ele sempre correrá para qualquer lugar, se metendo em qualquer situação, porque ele tem que segurar a mão de uma criança perdida. Sério, aquilo ali foi emocionante, aquilo ali é pra chorar. Sério, eu me emocionei demais com aquilo ali. Mas eu acredito que era isso que eu tinha pra falar. Falei um pouco da minha opinião, especulações aqui, o sumário do capítulo. Espero que você tenha gostado. Quero saber sua opinião também sobre o que você achou desse capítulozão aí, Spoilers 321. Eu tô muito animado pro capítulo de número 322. Então com isso a gente já pensa, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Boku no Hero Academia? Para o capítulo de número 322, eu acredito que a gente deve visar uma coisa muito importante. O Midoriya vai voltar pra Yuei? Eu acredito que pelo andar da carruagem é capaz do Midoriya voltar. Eu tô meio chateado por conta que se o Midoriya voltar mesmo, a gente não vai ter mais o nosso emo bad boy dark e... praticamente, se o Midoriya voltar, eu não sei até onde o Sten vai ter relevância, sendo que o Sten tava vigiando, provavelmente poderia ter falado com o Aramaito. Eu não consigo imaginar o Midoriya voltando pra Yuei e o Sten estando ao lado dele, ainda mais pela relação com Urida. Então, sério, eu literalmente não sei o que pode acontecer. Eu não sei até o grau de relevância que vai ser a volta do Midoriya. Pode ser que o Midoriya volte pra Yuei, daí faça o plot do traidor. Tendo feito o plot traidor, o Midoriya realmente abandona a Yuei definitivamente, e daí ele se alia aos heróis internacionais, como ao Sten, e alguns alunos da Yuei vão ficar ao lado dele. Pode ser que isso aconteça. Eu acho que é capaz disso acontecer. Eu não vou dizer que o Midoriya vai usar alguma individualidade nova, vai fugir da rapaziada. Eu acho que talvez isso seria problemático até pra narrativa, pra fazer a volta do Midoriya com o pessoal da Yuei. Até poderia ser, só que daí só seria numa grande batalha final de Boku no Hero. Então eu acredito que é mais fácil ele voltar pra Yuei pra ser desenvolvido tudo, pra daí ter a saída definitiva, eu acredito, ou até a graduação, a formação do Midoriya antes como herói. Eu acredito que isso realmente pode acontecer. Mas até lá é esperar. Eu acredito que quando o Midoriya for voltar pra Yuei, os heróis internacionais vão ser introduzidos, enquanto a gente vai ver que a Hagakure é realmente a traidora sendo confirmada na obra. Mas até lá, vamos esperar. Relembrando, próximo capítulo lançando, a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Matar na